Nossa terceira parte da aula de hoje é importante nós compreendermos quais são, né, as atribuições privativas do presidente da República, né? Vamos aqui focar no presidente. A Constituição fala também no governador e no prefeito, né? E as leis orgânicas e as constituições dos estados. Mas na aula de hoje, né, falaremos apenas no presidente da República, né? Então, voltando aqui. O artigo 84, ele exemplifica, prestem atenção nessa palavra, exemplifica, não é exaustivo, não é taxativo, ele exemplifica, né, quais são as atribuições do presidente da República. Então eu dividi em 3 estágios. Nós temos as atribuições do presidente da República enquanto chefe de Estado. Nós temos as atribuições do presidente da República enquanto chefe de governo. E nós temos enquanto administração pública, chefe da administração pública. São esses 3 âmbitos. Então observem aqui. Cabe ao presidente da República manter relações com os estados estrangeiros, né, e acreditar, né, dar credibilidade, enfim, indicar os seus representantes diplomáticos, né, no caso os embaixadores, né. O presidente, ele queria indicar o seu próprio filho. Pode. É legal? Pode ser legal, mas nem tudo que é legal é moral, né? Mas não vamos explorar esse ponto, porque nem merece tanto espaço. Celebrar tratados, convenções, atos internacionais que são sujeitos a referendo, né, a ratificação, né, do Congresso Nacional e depois que vai ser promulgado ou vetado, enfim. Por exemplo, a Convenção 169 da OIT, que é a convenção que trata sobre povos indígenas e tribais. Foi assinado quando? Na década de 80. Só foi ratificado, né, é o documento mais importante, a Carta de Direitos mais importante para os povos indígenas no mundo e para os povos tribais, que na tradução para a realidade brasileira consiste nos povos e comunidades tradicionais. Esse é o entendimento até assumido pelo Ministério Público Federal, que tem a sua 6ª Câmara, que trata dessa atribuição de tutelar, né, os interesses dessa população, proteger e tutelar. Então, foi ratificado só em 2004, né, via um decreto presidencial. O Congresso aprovou e o presidente, né, ele assinou, né, a promulgação. Então, por exemplo, o Pacto Internacional o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos foi assinado em 1966. Né? O presidente, na época, assinou. Não foi ratificado em 66, porque falava dos direitos e as liberdades políticas, contra a censura, né, contra as perseguições políticas. Em 66 a gente vivia um regime antidemocrático. Então, formalmente assinou lá, participou, né, porque tinha que manter uma boa aparência. Só foi ratificado em 1992. E assim por diante, né? Então, cabe ao chefe de Estado convocar o Conselho de Defesa Nacional, né, nomear, né, então é a atribuição do chefe de Estado nomear os ministros do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores, TST, né, STM, né, STJ, mas observe aqui os freios e contrapesos. Aprovação de maioria absoluta do Senado Federal. Né? A gente não tem, na história recente, uma recusa. Mas vejam que é preciso, no caso, né? O presidente ele nomeia e haverá uma ratificação do Senado. Vai fazer uma sabatina. Né? Tem sabatinas que são rápidas, tem sabatinas que duram, né, o dia inteiro, como foi o caso do Edson Fachin. Né? Mais uma atribuições do presidente da República enquanto chefe de Estado: celebrar paz, né, assim como declarar guerra, né, ratificado, né, pelo Congresso, mas tanto a guerra como a paz, né, ele vai ser
decretado pelo presidente, mas que vai ser autorizado ou referendado pelo Congresso Nacional, né? Conferir condecorações e distinções honoríficas, né? Recentemente houve uma condecoração a um dos maiores torturadores da ditadura militar. Ele foi condecorado, né, porque é um direito, né? É uma atribuição. Moralmente, a gente pode discutir, mas enquanto legalidade, tem esse direito, tem essa atribuição. Permitir, nos casos, né, previstos em lei complementar, né, que forças estrangeiras transitem no território nacional ou nele permaneçam temporariamente. Então vejam que essa é uma atribuição do chefe de Estado, né? E agora, né, eu quero falar com vocês das atribuições privativas do presidente da República na condição de chefe de governo. Já falamos aqui, né, que ele pode nomear ou exonerar, né, o presidente, aliás, o ministro de Estado, né, nos termos, né, na forma prevista na Constituição. Então a Constituição lá, né, define quem pode ser, né, o chefe, aliás, quem pode ser os ministros. Então, qual é a idade mínima do ministro? Tá na Constituição Federal, 21 anos apenas, né, muito jovem, né? Para ser presidente tem que ter 35 anos, para ser governador 30 anos, para ser prefeito a partir dos 21 anos. Né, para ser ministro do Supremo Tribunal Federal a partir dos 35 e menos dos 65. Né? Então, observem aqui. Sancionar, promulgar, fazer aplicar as leis, bem como expedir os decretos e regulamentos para sua fiel execução. Então, vejam que sancionar, promulgar são as leis. Não fala aqui em emenda constitucional. Então, uma emenda constitucional não precisa ser promulgada, né, sancionada pelo presidente. Né? Então, todas as leis. Só que o presidente, ele é obrigado a promulgar, mesmo contra a sua vontade, se houver uma derrubada do veto. Vamos supor, aprovam a lei, vai para a sanção do presidente. Ele não sanciona, ele veta. O Congresso volta, né, essa matéria para o Congresso, que pode derrubar maioria absoluta o veto do presidente, mas, e aí derrubando o veto do presidente, ele vai promulgar. O presidente vai promulgar mesmo contra a sua vontade, se o veto for questionado e derrubado. E se o presidente não fizer isso, aí vai a linha sucessória fazer isso. Né? Pra vocês terem ver como é esse jogo político, né? Então aqui ele pode vetar, né, o projeto de lei total ou parcialmente. Ele veta, como foi o caso das máscaras. O presidente da República, em exercício, ele vetou a obrigatoriedade do uso de máscara nas escolas, nas repartições públicas. O veto foi derrubado pelo Congresso, porque quem tem apreço pelo país, pelo povo brasileiro, quem é patriota, usa máscara, que está se protegendo e está protegendo os demais. A gente não tem vacina ainda, no contexto de pandemia. É provado, né, que o uso de máscara é o que é mais eficaz para impedir a proliferação, né, dessa doença. Minimizar, não vai acabar, mas vai minimizar. Então o uso de máscara é uma necessidade. Tivemos alguns fogos aqui em Feira de Santana, não sei qual foi a razão, mas voltando aqui à nossa aula. São os imprevistos, né, do ensino remoto. Então, o veto é uma atribuição do presidente, mas esse veto pode ser derrubado. Eu quero que vocês observem que a sanção no caso, e a promulgação de leis não envolve emenda constitucional. Por favor, observem.
Expedir decretos, regulamentos, portarias é uma atribuição do presidente, né, que ele delega, né, para os seus ministros de Estado. Então, por exemplo, no Brasil nós temos algumas portarias que foram emitidas para regulamentar o acesso ao SUS. E em 2011, né, a presidente em exercício, por meio do seu ministro da Saúde, possibilitou, né, que pessoas ciganas que não tenham domicílio fixo, aliás, não precise apresentar domicílio para ter acesso ao cartão SUS. Porque nós temos, veja, a movimentação no espaço, que se chama de nomadismo, não é uma condição inerente à população cigana. E tem muitos ciganos que não são itinerantes nem nômades. Nomadismo é uma classificação externa. Então, para a emissão do cartão SUS, para possibilitar o acesso dessa população ao Sistema Único de Saúde, foi autorizado via decreto que, no caso de pessoas ciganas, foi até expresso isso, não precisa apresentar residência, né, ou indicar a cidade. Porque essa obrigatoriedade pode impedir o acesso ao direito à saúde. Aliás, a vivência do direito à saúde. Né? Foi emitido, né, uma resolução, a número 3 de 2002, pelo MEC, permitindo, né, aliás, exigindo que as escolas não neguem a matrícula para pessoas em situação de itinerância. Então, nessa mesma resolução fala em pessoas, trabalhadores temporários, trabalhadores de ciclo e pessoas ciganas, né? Em 2018, foi emitido uma portaria com regulamentações específicas para o atendimento à saúde das pessoas ciganas, né? Veja, em 2016, foi emitido um Plano Nacional de Políticas Sociais para populações ciganas, para orientar as políticas públicas. São atos do Poder Executivo, né? Que mesmo assim, né, eu trabalho com isso, mesmo assim os poderes públicos se recusam, porque diz que não está na lei, diz que decreto, que portaria e resolução não é lei. Né? Então, isso eu estou falando um repasse que eu, né, estou próximo. Né? Então, por isso que tem uma luta hoje no Senado, né, pela aprovação do Estatuto do Cigano, que é um projeto de lei, uma lei ordinária. Né? Que a gente, na aula sobre poder legislativo, eu vou falar mais desse objeto. Então, cabe ao presidente decretar estado de defesa, estado de sítio, decretar e executar a intervenção federal. Então, durante, né, 2018, houve uma intervenção federal em algumas comunidades do Rio de Janeiro, né, mas não foi a única situação. Né? Vejamos aqui mais outras atribuições do chefe de governo. Remeter mensagem de plano de governo ao Congresso Nacional na abertura da sessão legislativa, ou seja, cada sessão legislativa restringe-se a um ano. Né? Estamos agora na sessão legislativa de 2020. Então, a cada início da sessão legislativa que se dá, né, no início de fevereiro, o presidente ele manda uma mensagem para o Congresso, indicando quais são as suas prioridades do governo. Então, esse ano falou-se, se eu não me engano, na reforma tributária, né, e algumas outras atribuições, né, que o presidente ele tem um plano de governo. Então, ele precisa da cooperação do Congresso, que pode concordar ou pode não concordar com aqueles atos que dependem de votação. O presidente ele tem como chefe de governo conceder indultos, né, que é o indulto natalino que o presidente tem feito. Né, ele disse que não ia fazer, mas está fazendo, como está apenas, né, conforme limites da lei. Né. O presidente da República ele exerce o comando supremo das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. Né. Então não é um quarto poder. Né? Muito se fala isso, mas é perigosíssimo falar em quarto poder no Brasil, porque não tem previsão constitucional. Inclusive, isso foi reafirmado, mesmo sendo óbvio, mas precisou ser reafirmado, né, pelo Supremo Tribunal Federal, que é o intérprete da Constituição. Na nossa Constituição não se fala em poder moderador. Né? Então, os oficiais generais
são promovidos, né, e são nomeados pelo presidente. Então isso é né, exercer o comando, só recapitulando, exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomear os comandantes, né, então o presidente nomeia os comandantes, promover seus oficiais e nomeá-los para os cargos que lhes são privativos, né? Eu acabei me atrapalhando, mas essas situações são atribuições do presidente da República. Mais outras atribuições. Então veja que são exemplificativas, né? Nomear, né, após a aprovação do Senado Federal, os governadores dos territórios, mas o Brasil não tem território, mas caso houvesse, porque tem previsão constitucional, quem vai nomear o governador é o presidente. Cabe ao presidente nomear o procurador-geral da República e o presidente dos bancos centrais e os outros servidores que são determinados pela lei. Por exemplo, o presidente do Banco do Brasil, o presidente da Caixa Econômica, né, são escolhidos pelo presidente. Então, após 15 anos, foi indicado um procurador-geral da República que não foi eleito internamente pelo órgão. Porque foi criada uma tradição desde 2003 de se nomear um dos procuradores gerais da República que foi indicado por uma lista tríplice. E geralmente se indicava aquele que ficava em primeiro colocação. Quebrou-se essa tradição, mas essa tradição ela decorria de um acordo, né, que buscava aprofundar a democracia dos órgãos, né? O Procurador-Geral da República, ele não é um representante nem um advogado do presidente. Ele é o chefe do Ministério Público Federal. Nomeação do Augusto Aras, que inclusive é aqui de Feira de Santana, da minha cidade, né, que foi um ato que a gente pode até questionar se foi moral, foi imoral, mas ele está dentro da lei, né? Legalmente tem esse direito. É uma atribuição do presidente nomear quem ele quiser. Então, desde 2003, nomeou-se aqueles que são escolhidos pelo próprio órgão, né? E assim sucessivamente até, né, 2019, né? Setembro de 2019, né, quando terminou o mandato da Raquel Dodge, o presidente da República não aceitou a lista tríplice que foi indicada, né? Nenhum das que foi eleito, né? Augusto Aras nem concorreu, ele foi por fora, né? E hoje é o nosso Procurador-Geral da República. Então, também nomear o Conselho da República, né? Enviar isso aqui é muito importante, pessoal. O Congresso aprova, mas quem tem a iniciativa, né, de enviar o plano plurianual, o projeto das leis de diretrizes orçamentárias e a proposta do orçamento é uma atribuição do presidente da República, que vai ser, né, o presidente envia esses 3 documentos, que vai ser decidido pelo Congresso Nacional, né? Além, né, para terminar essa terceira parte da aula, né, cabe ao chefe de governo prestar, observem aqui, anualmente, né, ao Congresso Nacional, em sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior, que podem ou não podem ser aprovadas. O presidente tem também, né, possibilidade de emitir medidas provisórias, que não é lei, tem força de lei, que pode ou não ser aprovada. Então tem um prazo, o Congresso tem um prazo para fazer essa confirmação. E aí a medida provisória se transforma em lei. Se não fizer isso no prazo estabelecido pela Constituição, a medida provisória ela perde efeitos, ela deixa de ter efeitos. Cabe ao presidente da República nomear o advogado-geral da União, né? Então aqui nós temos também essas atribuições. E por fim, né, cabe ao presidente, na condição de chefe de governo, exercer... Aliás, isso aqui não é chefe de governo, é administração pública, mas eu vou falar na próxima aula,
né, corrijam aqui. São atribuições do presidente da República enquanto chefe da administração pública. Tá certo? Próximo vídeo eu esclareço para vocês.